Jesus, numa certa ocasião, disse: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Quem de vós, tendo ficado ansioso, consegue acrescentar um só côvado, ou um só dia, ou um só centímetro à duração de sua vida? Isso há quanto tempo atrás, né? Quantos e quantos séculos atrás? E nós podemos dizer que uma das piores doenças da humanidade hoje é a ansiedade e a preocupação, porque isso gera nervosismo, acaba causando infartos, acaba matando a pessoa com aneurisma, acaba causando muita depressão. Enfim, é um mal assim que atinge 90% da população mundial. E o próximo capítulo que nós vamos considerar vai falar exatamente a respeito da preocupação. Preocupação, a grande doença americana. Quem dera fosse só americana, né? Mas não, acho que só os bebês e os animais não sofrem com esse mal. Então vamos à leitura. A preocupação é a forma de suicídio mais comum. Atrapalha o apetite, perturba o sono, torna a respiração irregular, altera a digestão, a disposição física, o humor, enfraquece a mente, estimula doenças e degrada a saúde corporal. É a causa real de milhares de mortes, embora outras doenças sejam apontadas como a razão oficial. É a causa real de milhares de mortes, embora outras doenças sejam apontadas como a razão oficial. A preocupação é um veneno para o cérebro e o trabalho é o alimento mental. Se a concentração de uma criança nos estudos a impede de dormir, ou se ela se agita e murmura durante o sono, é sinal de que está preocupada. Um dos alertas da natureza, um aviso aos pais de que a educação diária precisa ser menos tensa. Quando um homem ou uma mulher sonham com os problemas e as horas de descanso se misturam no caleidoscópio das atividades do dia, há então muito provavelmente excesso de trabalho. O Criador nunca desejou que uma mente saudável sonhasse com as tarefas do dia, nem que tivesse um sono sem sonhos. Muitas vezes a lembrança de um pesar, um medo, uma tristeza posta-se entre o olho e a página impressa. A voz interior dessa memória eloquente e irritante ergue-se tão potente que cala as demais vozes, colocando o indivíduo em perigo. Todo dia, cada hora e momento, há a mesma dor monótona, insistente e entorpecida de algo que se faz sentir através, acima e abaixo de todos os outros pensamentos. E então surge a constatação do que se está de fato mergulhado em angústia. Nesse caso, só há uma coisa a ser feita: deter o rumo da tormenta, destruí-la. Os homens inteligentes desse século fizeram descobertas incríveis ao estudar a natureza. Viram que tudo que foi criado tem sua utilidade. Assim, ensinarão a não matar mosquitos com papel coberto com cola e açúcar, porque eles são os necrófagos da natureza. Informarão as tarefas e as responsabilidades de todos os seres microscópicos, dando-lhes nomes com seu entusiasmo científico, até persuadi-los a acreditar que até mesmo um inseto serve a um propósito da natureza. E ainda assim, nem mesmo o mais sábio desses homens conseguirá dar uma boa justificativa para a preocupação. A preocupação é a forma mais comum de suicídio. Preocupação é a antecipação que frutifica, antecipa possíveis dores, trazendo tristeza para o presente. É a mãe da insônia, a traição que enfraquece os objetivos. Sob o disfarce de nos ajudar a enfrentar o presente e estarmos preparados para o futuro, multiplica os inimigos que sugam a energia da mente. A preocupação é o domínio da mente por uma ideia única de satisfação, descaso, medo. A força e a energia mental que deviam se concentrar em atividades produtivas ao longo do dia são de modo obtuso, abstraídas e absorvidas por essa ideia fixa. A riqueza e plenitude do trabalho inconsciente, responsável pelo nosso maior sucesso, porque produz o resultado mais refinado, é desperdiçada na leviandade da angústia. A preocupação não deve ser confundida com ansiedade, embora se pareça em significado.
um sufocamento ou estrangulamento, referindo-se, claro, ao efeito sobre a atividade mental. A sociedade enfrenta grandes questões da vida com serenidade, calma e dignidade. Sugere sempre uma possibilidade esperançosa. É ativa na consecução de medidas que geram resultados. A preocupação não é uma grande tristeza individual, mas uma combinação de pequenos, vagos, insignificantes e impacientes medos que se tornam importantes apenas por sua combinação, constância, seu conjunto. Quando chega a morte e alguém que amamos se vai, e o silêncio, a perda e o vazio de todas as coisas nos fazem encarar o futuro de olhos abertos, entregamos-nos durante algum tempo à agonia do isolamento. Essa não é uma preocupação mesquinha que temos de eliminar antes que nos mate. Antes disso, é a terrível, mas majestosa tristeza que misericordiosamente nos abençoa, embora possa mais tarde se transformar no misterioso trabalho de onipotência, em novo batismo e regeneração. O que condeno aqui é o hábito de continuamente se preocupar, a repetição de pesares que sombreiam a luz da felicidade. Quem quiser se curar da preocupação exagerada terá de fazer às vezes de seu próprio médico e dar ao caso um tratamento heróico. Deve-se convencer de maneira consciente e profunda da inutilidade de se perturbar dessa maneira e entender que tal atitude não é comum ou normal, ou mera questão teórica. Precisa compreender que se fosse possível gastar toda a eternidade com preocupações, isso não seria capaz de mudar nenhum fato real. O momento é de ter atitude, mudar o futuro. Pensamentos negativos paralisam as ações. Experimente criar uma sequência de números. Nenhuma preocupação pode alterar sua soma. Esse resultado está envolto na inevitabilidade da matemática. Só poderá ser diferente se houver uma ação que mude os números. A única vez que nenhum homem pode se dar ao luxo da preocupação é justamente quando ele mais se desgasta com ela. Esse é o momento mais crítico ou mais desafiador. Esse homem precisa de 100% de sua energia mental para fazer planos rapidamente, tomar a decisão mais sábia, manter um olho no céu e outro no rumo, e as mãos firmes no leme, até vencer a tempestade em segurança. Há 2 motivos para a pessoa não se preocupar, e ambos devem funcionar em todos os casos. Primeiro, porque não pode evitar os resultados que teme. Segundo, porque pode evitá-los. Se não houver meios de evitar o golpe, é necessário ter concentração mental perfeita para enfrentá-lo com coragem. Assim, conseguirá amortizar seu impacto e aproveitará ao máximo dos destroços que o ajudarão a planejar novo futuro. Agora, se ela consegue antecipar o mal temido, então não há razões para ficar perturbada, pois isso apenas dissiparia sua energia preciosa. Se a pessoa em seu dia a dia faz o melhor que está ao seu alcance, deve ficar tranquila. A agonia não ajudaria em absolutamente nada. Nem anjo nem mortal poderiam fazer nada melhor que ela. Olhemos para a nossa vida passada e vejamos que, em meio a tantos eventos maravilhosos, as cidades onde vivemos nossa maior alegria e sucesso foram edificadas ao longo dos rios das nossas mágoas mais profundas, dos fracassos mais pungentes. Somente assim notaremos que a felicidade que experimentamos atualmente seria impossível não fossem as aflições ou perdas terríveis do passado. Forças potentes para a evolução de nosso caráter ou da nossa sorte. Esse deve ser um grande estímulo para enfrentar os desafios e pesares da vida. Curar-se das preocupações é difícil, laborioso. Elas não se resolvem com filosofia barata, nem com 2 ou 3 aplicações de um remédio qualquer. Requer senso comum límpido, claro e único aplicado à vida. Homem algum tem o direito de desperdiçar as energias, enfraquecendo as próprias forças e influências, quando suas obrigações para com a família, mundo e sociedade são inalienáveis. E é uma verdade isso, né? Porque com preocupação ou sem preocupação, você tem família, você tem que cumprir com as suas obrigações profissionais, você tem que cuidar da sua saúde.
Então, assim, como voltando a Jesus, deixe que cada dia produza o seu próprio mal, quer dizer, todo dia vai ter a sua própria dose de preocupação, a sua própria dose de insegurança. Então, para que ficar antecipando, não é mesmo? E outra, confia, confia, porque Deus não pôs ninguém aqui para sofrer, para passar dor, dificuldade. Na verdade, isso na maioria das vezes acontece porque a gente abandona. A gente não tem aquela fé inabalável e isso acaba tornando os nossos dias muito mais pesados. Pensa nisso. Não se esqueça que em todo o primeiro comentário fixo tem o link. Se você quiser adquirir esse livro, você viu que ele é pequeno, só de tamanho, mas o conteúdo é grandioso. Então, assim, clica lá, adquire o livro, você não vai se arrepender. Se não for inscrito no canal, se inscreve, né? Se junte a essa comunidade de leitores. Então, aqui, ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar e ativar o sino das notificações.